Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Recomeçar, Espiritismo em Praia Grande. E hoje teremos aqui na parte da palestra nosso amigo Jerônimo e na parte musical o Reinaldo Duarte. A palestra de hoje, o tema é homenagem a Allan Kardec, tá? Tá muito interessante, muito especial o programa de hoje, hein? Vamos já, enquanto o Facebook vai mandando as notificações, vamos lendo os comentários aqui. Quem já deixa o seu boa noite, de onde você está acompanhando essa live, coloque aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade, a gente já indo dando um boa noite aí para os primeiros que vão chegando aqui conosco. Enquanto o pessoal vai comentando, às vezes o pessoal já comentou e demora para chegar um pouquinho aqui para mim, tá? Eu já vou dando um recadinho dos livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, distribuição gratuita, e o Livro dos Espíritos também. Na descrição aqui dessa live tem o link da página para você entrar em contato direto conosco. A página no Facebook também leva o mesmo nome do programa, tá? Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Ó, o Gilberto Rossino do ABC, ótima noite. Mada Lousada, Isilda Lopes aqui sempre com a gente também. Ângela Alencar, Márcia Eliane de Americana, Márcia Ribeiro e Márcia Santos também aqui com a gente, Viviane Lúcio de Praia Grande, Magda Lousada de Praia Grande aqui do Caiçara, uma ótima noite aqui para Maria Amélia também, sempre conosco, Sol Santos, Cida Bueno de Salto, a Sol Santos é de São Vicente, meu tio aqui, Luiz Antônio, do interior, em Indaiatuba. Paulo Farias, também sempre conosco aqui, de São Bernardo do Campo. Silvia Regina. Ó, aqui, ó, dizendo que estava sentindo falta, que não estava tendo tempo de acompanhar as lives, mas hoje conseguiu, ó. Tá na Guilhermina. Jorge da Curva do S. Maria Amélia, precisa colocar onde eu moro. É, coloca aí, comenta aí, Maria Amélia, onde você mora, hein? Mora um pouquinho na PG, um pouquinho em São Paulo? Ó, Vera Alice, Carlinho, Silvia também, ó, que legal, todo mundo aqui com a gente. E a gente já vai iniciando aqui a live de hoje. Ó, deixa eu ver o meu amigo Reinaldo, que é na parte musical, o link dele caiu. Vamos ver se ele já retoma o link para a gente já começar com a parte musical. Ó, a Maria Amélia dizendo que já está compartilhado. Maria Amélia é uma compartilhadora, hein? A gente agradece todo mundo aí que compartilha, isso ajuda ao Facebook ver que é uma live relevante e mostrar para mais pessoas. A Sônia de Guarulhos, meu tio Gilson Brisolino, também no interior. E ó, galera, o pessoal que quiser acompanhar essas lives, que vão ao ar todas as quartas aqui pela página do Praia Grande na Tela, todas as quartas às 19 horas, toda live a gente deixa ela salva no YouTube. Então, se você perdeu algum tema, gostou de algum, quiser compartilhar com um amigo, rever, vai lá no YouTube, o mesmo nome do programa e a mesma página no Facebook, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Aí lá fica todas as palestras salvas e você pode compartilhar com seus amigos e tudo mais. Ó, porque a Regina aqui, ó, por que você pulou só o cumprimento quem já conhece? Ô, Regina, às vezes não aparece em ordem para mim, tá? Então, às vezes o pessoal me dá bronca depois, como se eu estivesse escolhendo o nome, é a ordem que aparece, tá? Ó, então a Regina Penteado aqui, ó, Lu Soares, Cecília Pérez, Maria Amélia, Jorge Prudente, é a ordem que vai aparecendo aqui para mim, tá? Então, eu peço perdão para as pessoas que eu acabo não vendo no ao vivo aqui, mas até mesmo quando acaba a live, a gente gosta de ir lá, dar um like, ler os comentários e a gente tem agradecido o carinho de todos. Ó, o Reinaldo Duarte, o link dele tá indo e voltando. Enquanto isso, eu já vou dando uma boa noite aqui pro meu amigo Jerônimo, para a gente já ir dando início, e vamos ver, tomara que o Reinaldo consiga estabelecer o link aqui, eu não sei se é o link da internet dele, alguma coisa, mas vamos dando continuidade.
Boa noite, Jerônimo. Seja muito bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estar sempre solícito aos nossos convites. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Agradeço de coração o convite. Fico muito feliz cada vez que recebo o convite, porque sempre levar um pouquinho do conhecimento da doutrina espírita é muito bom, para que atinja todos os lares, né? Eu fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Um beijo a todos aí. Nós que agradecemos, que é isso. Deixa eu ver aqui o Reinaldo, acho que ele está com a dificuldade. Vou tentar pôr ele na tela aqui um pouquinho. Vamos ver se aparece dividindo. Ele está pedindo na tela. Deixa eu ver. O link dele está indo e voltando. Então vamos dando continuidade. Qualquer coisa a gente deixa essa parte musical. Ele entra após a palestra. E aí ele acrescenta depois, né? Você interrompe a palestra, eu paro um pouco, ele entra com a música, depois continua, dando a mesma. Eu achei que você ia falar assim, se você quiser eu canto. Eu tenho que pegar o violão aqui, né? Então vamos dando continuidade. Como a gente já havia dito no início, o tema é a homenagem a Kardec, né? Então eu já vou passar para você, Jerônimo, se você quiser fazer uma oração, uma prece inicial e já dar sequência na palestra, e depois a gente faz a parte musical junto com o Reinaldo, se ele conseguir reestabelecer. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui, eu acho que o link dele deu certo agora, só um minutinho, vamos ver. Reinaldo, meu amigo. Ô, meu querido, tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, vamos dar sequência. Tinha caído o link, mas agora tá perfeito, tá? Ok, meu querido. Uma ótima noite, Reinaldo. Mais uma vez a gente agradece aí você ter aceito o nosso convite e fica à vontade aí para cantar um pouquinho pra gente. Eu vou abrir com uma música, uma música que no momento é bem propício, tá? Tá ok? Oswaldo Montenegro, tá? Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurado para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que eu acho que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos que você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje sou um bobo, ninguém quer saber. Quantas mentiras que você condenava, quantas que você teve que cometer, quantos defeitos sanado com o tempo, era o melhor que havia em você.
Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acreditam que amam você. Faça uma lista dos velhos amigos, quem você mais via 10 anos atrás. Quantas que você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Quantos segredos que você guardava, você é bobo, ninguém quer saber. Quantas pessoas que você amava, hoje acreditam que amam você. Vou aplaudir aqui, que o pessoal aqui está comentando, gostando da música. Mais uma vez, muito obrigado, hein, meu amigo. A gente já volta com mais música aí com você, hein? Obrigado, obrigado. Passar aqui para o meu amigo Jerônimo. Eu não vou furtar seu tempo da fala, Jerônimo, já passando a bola direto aí, fica à vontade, viu? Ok. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. E agradeço a oportunidade. Então, vamos, assim, fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, levar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a Deus que, através dessa tecnologia que nós temos tendo hoje, através da inteligência do homem, quando é usada para o bem, é maravilhosa. Não é? Agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos na oração, falando com Ele diretamente. Ó Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. E vamos assim levando nosso pensamento aos espíritos de luz, aos espíritos benfeitores, Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e outros. E assim chegamos até Jesus, nosso Mestre. E diante do Mestre, nós dissemos, Mestre querido, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua ternura. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Muito obrigado pela sua bênção e muito obrigado pela vossa proteção sempre para conosco, sempre atencioso e bondoso, com muita paciência, sempre nos ajudando. Assim seja, graças a Deus. Bem, nessa noite nós vamos fazer uma homenagem a Kardec, porque Kardec, todo mundo sabe, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. Vamos falar um pouquinho desse homem que nós tanto falamos de Kardec. Conhecer um pouquinho do nosso codificador. Muito bem. Ele Então, eu chamei aqui de Assembleia Espiritual. Então, ele teve Santo Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Erasmo, São Luís de França, Gutenberg, Pascal, São Tomás de Aquino, São Vicente de Paula, Dante Alighieri, Spinoza e Sócrates. Então, você vê que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, todos esses espíritos que o auxiliaram, não é? Muito bem. Então, para começar a falar desse homem, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nome de batismo dele, né? Ele nasceu em Lyon, na França, dia 3 de outubro de 1804. De uma família muito simples, de juízes e advogados, por parte do pai
e de matemáticos ilustres, teólogos e escritores por parte de mãe. Não é? O nome do pai dele é Juiz Jean Baptiste Antoni e Jeana Loise, ou Lause, do Ramel, é o nome da mãe dele. Tá ok? Muito bem. Ele teve uma educação católica muito rígida, porque naquela época nós sabemos que a Igreja Católica é que dominava realmente, né? E uma época muito marcada na França por graves agitações políticas, conflitos sociais, religiosos. Era a época de Napoleão, né? E nós sabemos que era borbulhava a sociedade francesa nessa época. Muito bem. E ele, então, os primeiros estudos ele foi em Lyon, né? Até os 10 anos. Nos 10 anos para frente, ele foi estudar na Suíça, com o famoso educador John Pestalozzi. E ele acabou ficando realmente um adepto de Pestalozzi, usando, inclusive, toda a sua filosofia de ensino. Pestalozzi, ele foi um apaixonado pela arte de ensinar. Ele tinha uma nova metodologia de ensino. Qual é essa nova metodologia? É aprender praticando. O que quer dizer isso, por exemplo? Você vai ensinar a parte métrica para os alunos. Você vai com eles na quadra e manda medir a quadra. Quantos metros tem de largura, quantos metros tem de comprimento. E as crianças vão entendendo na prática o que é centímetro, o que é milímetro, o que é metro, o que é 1,5 metro, o que é... Entendeu? É praticando. E ele usava muito isso, o Pestalozzi. Eu estou falando isso porque o curso de expositor na Federação Espírita usa o método Pestalozzi, ou pestalozziano, como se diz. É praticando que a pessoa vai aprendendo, né? E a intuição é fonte... Então, ele diz o seguinte, a filosofia de Pestalozzi: a intuição é fonte de todos os nossos conhecimentos. Então, a pessoa tem a intuição, ela vai à frente e ela começa, então, é a fonte dos nossos conhecimentos. E o educador Pestalozzi, ele tinha a filosofia: a educação deve ser orgânica, intelectual e moral. Isto é, educar o coração pelo amor, e a cabeça pela razão, e as mãos pela prática do bem. Repare, o coração pelo amor, que é a alma, que nós sabemos, né? A cabeça pela razão, estudando, entendendo, e pela prática do bem. É aqui usar as mãos pela prática do bem. Muito bem. Então, ele com 10 anos, ele foi para a Suíça, ele foi na escola de Yverdon, né, que era um ponto de reunião para todas as crianças do mundo inteiro. Pestalozzi, ele abre as portas do seu instituto e recebe todas as crianças nessa época, independentemente das diferenças de língua, de cultura, de raça ou de crença. Ele recebeu todos os alunos, todas as crianças, de convívios diferentes, de religiosidades diferentes, totalmente diferentes. Para ele não importava, o importava era ensinar aquela criança, né? E Allan Kardec, estudando nessa escola, ele, aos 18 anos, ele já se bacharelou-se, ele se formou em ciência e letras, com 18 anos. Ele já se formou em letras e em ciência. Então, ele, aos 19 anos, ele retorna para a França. E ele, já formado em ciência e letras, ele abriu sua própria escola. Olha, ele abriu uma escola de física, matemática, anatomia comparada e retórica. Olha só, com 19 anos. Era tradutor de livros, pois dominava 6 línguas. Quais são as línguas que Kardec dominava? Ele dominava o alemão, falava e escrevia fluentemente, inglês, holandês, latim, grego e o gaulês. E depois, na frente, eu vou explicar por que ele conhecia a língua gaulês, né? Em 1823, ele redigiu seu primeiro livro, um curso prático e teórico de aritmética, e iniciou seus estudos sobre o magnetismo animal. Ele entrou na ciência pelo magnetismo através do magnetismo animal. Por quê? Porque ele foi também adepto de outro famoso cientista magnetizador chamado
Franz Anton Mesmer. Esse Mesmer, ele era doutor da Universidade de Viena, né, sobre a ciência do magnetismo. Esse Mesmer tem um episódio dele, que uma das revoluções teve na França, um soldado estava ferido e ele se aproximou do soldado. Toda vez que ele se aproximava, estancava o sangue parava de correr. Aí ele afastava o sangue e voltava. Então ele percebeu o que eu chamou de magnetismo humano. E Kardec se interessou muito por esse magnetismo. E isso começou, então, a estudar junto com o Mesmer. E o Mesmer, ele viveu de 1734 a 1815. Não é? Em 1825, ele dirigiu a escola de primeiro grau. Então, ele tinha quanto? 21 anos. Nasceu em 1804, 21 anos e já era primeiro grau. Em 1826, fundou o Instituto Técnico Rivail. Ele baseava-se em princípios, seriedade e utilizava metodologia inovadora. Por quê? Porque ele tinha um Pestalozzi como professor. Em 1828, decidiu que dedicaria sua vida à educação. Então, ele seria professor. Né? Em 1831, ele publicou mais 3 livros e conheceu Amélie Gabriele, que era uma professora da Escola de Belas Artes, poetisa e pintora, com quem casou-se em 1832. Mas a Amélie, ela ajudou muito Kardec. Ela era 9 anos mais velha que Kardec, né? E ela foi uma grande companheira. Era ela que separava todas as cartas que Kardec recebia quando ele começou a fazer a codificação. Eles recebiam de 7.000 a 8.000 cartas por ano. Se nós dividirmos por 365 dias do ano, ele recebia 22 cartas por dia. Ora, se você pensar em hoje, parece pouco, mas 22 cartas todo dia, manuscrita, e você ter que ler e responder, era muita coisa. Não é? São 7.000, 8.000 cartas por ano. Fora o que ele tinha que fazer, dar aula, levar a vida dele. Né? Quando ele começou a fazer a codificação. Em 1834, ele vende o instituto, aquele que ele fundou, por causa de problemas financeiros com o tio dele. Né? Kardec, quando ele então decidiu vender. Né? Aula na casa dele, não é? Em 1849, ele então vai dar aula na Universidade da França. Repare, Kardec, como ele vai chegando. E, em 1854, ele com 50 anos, ele já tinha científicas na França, ele já era membro da Academia de Ciência, professor, ele já era mesmo, e poliglota. Então, ele traduzia muito livro porque ele conhecia as 6 línguas, não é? Então, ele foi convidado pelo amigo dele chamado Fortier, que era um magnetizador, convidou para ver os fenômenos das mesas girantes. Então, foi a primeira vez que ele ouviu falar, e foi em 1854. Mas ele foi, como era estudioso do magnetismo, ele foi porque achava que era um movimento magnético, né, que havia esse fenômeno através do magnetismo. Então, ele foi. Mas ele começa a ter muitas dúvidas, porque a hesitação e também a primeira iniciação. Né? Ele diz assim: eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência, às vezes, da natureza, e que minha razão repelia. Porque ele era cético. Ele não era religioso no sentido, apesar de ser uma família rígida quando ele foi criado. Mas ele era cético. Ele era um cientista. Naquela época, imagine, todo cientista é ver para crer, né? Nada tinha ainda visto e nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade de um efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante, porque a mesa perguntava, se for um sim, bate 2 vezes, a mesa batia com o pé 2 vezes. Se for um não, bate um só. Então, é como se fosse uma mesa falante. Então, ele ficava, mas a mesa não tem cérebro.
Repare que ele não foi lá como um espectador para ver um show, ele começou a estudar, não é? Então ele diz assim, como cientista ele diz, só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um ponto para fazer-nos dormir em pé. Ou seja, para mim isso, se ninguém me provar, para mim não vale nada. Não é? Olha só. Então, em 1855, ele tem um encontro com o senhor Carlotti, que é um antigo amigo, e convida ele para ir na casa do senhor Roger. Encontra a senhora Planemaison, ou Planemaison, né, que é tudo em francês, é mesmo, Planemaison, e o senhor Potier. E nessa reunião da senhora Planemaison, ele testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Ele estava no meio de pessoas que ele acreditava, pessoas sérias. Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim da revelação de uma nova lei, cujo estudo decidiu se aprofundar. Então, quando ele começou a frequentar a casa dessa senhora, que ele então começou a levar a sério, né? Começou a levar a sério, a estudar. E aí, nesse intermeio, ele conheceu a família Baldin. Essa família Baldin, ela começou a frequentar as reuniões semanais nessa casa. E lá tinha duas médiums, que eram duas crianças adolescentes. Tinha a Júlia e a Caroline. A Júlia e a Caroline, a Júlia tinha 14 anos e a Caroline tinha 16 anos. Eram crianças, mas eram médiums, né? E nessa sessão que ele frequentava, ele começou a frequentar a sério, apareceu sempre um espírito chamado Zéfiro. O espírito Zéfiro é um espírito que normalmente se manifestava nas reuniões. Não é? Então, ele, Kardec, então, ele buscava apenas se instruir. Ele não estava ali vendo, ele só queria entender. Então, ele viu que surgia ali uma nova doutrina, iniciou seus estudos sérios no Espiritismo. Então, ele começou a estudar seriamente. Como é que ele começou a codificação? Né? A codificação de Kardec, ele adotou um método experimental de desenvolvimento, nunca elaborando teorias próprias, nunca. Ele nunca pegou a teoria dele e falou, eu acho que é isso, não. Ele só observava cuidadosamente os fatos, comparava e deduzia consequências. Ele não admitia por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão. Ele colocava uma questão, ele elaborava e ele via, não aceitava. Eu acho que é isso, não. Ele dentro da ciência e dentro que eles estavam se propondo. Antes de ir às reuniões para contato com os espíritos, ele formulava as perguntas por assunto, para desenvolver os temas com a maior clareza. Então, como é que ele fazia? Essas mesmas questões que ele levava para essa reunião, da família Baldwin, como queira falar, ele também fazia para diferentes espíritos, que estavam na reunião, diferentes médios, dentro da França e fora da França, ele mandava por cartas, e diferentes locais. Então, ele recebia as mesmas questões, as mesmas respostas, e aí sim ele começou a codificar. Então, qual era a filosofia de Kardec? Observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. São palavras dele. Assim que ele começou a codificação. Muito bem. E nessas reuniões, em 1855, ele recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que em uma reencarnação anterior, ele havia sido um chefe druida na região das Gálias, onde é a França hoje. Por isso que ele falava gaulês, que era uma língua praticamente morta, mas ele falava gaulês, né, com desenvoltura. Ele era um chefe druida na região das Gálias, que se chamava, o nome dele era Allan Kardec.
É a partir daí que ele começa a usar o pseudônimo de Allan Kardec, que para ele era até melhor, por causa das constantes reviravoltas que havia dos católicos, que perseguiam realmente. Não era tão fácil assim, não podia fazer tantas coisas fáceis. Quem assistiu o filme de Allan Kardec viu as agressões, quebrando as janelas das casas, essas coisas todas. Quem assistiu um pouco o filme. Muito bem. Nós continuando aqui, em 25 de março de 1856, um ano antes de lançar o Livro dos Espíritos, Kardec estava em seu escritório, ele estava escrevendo, quando começou a ouvir pancadas. Porque os espíritos, na época, se falavam em pancadas, porque ainda estavam se comunicando, para chamar a atenção. Então, ele vê, e aí esse espírito fala com ele da seguinte forma a palavra: para ti, me chamarei a verdade. Por isso que aparece o espírito, nós usamos espírito da verdade, que é um dá que não existiria. Eu chamarei espírito a verdade. Quer dizer, o espírito a verdade. Né? De todos os meses. Então, verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então, ele virá todos os meses, durante 1/4 de hora. Então, ele viria 15 minutos, pelo que eu entendi, por um mês só. Ajudá-lo, esse espírito que chamou verdade. Não é? Muito bem. Então, qual era a missão de Kardec? Então, ele começou a ter a missão dele, a primeira missão, 30 de abril de 1856. Então, ele tem: não haverá mais religião e uma se fará necessário, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu, Rivail, é a tua missão, aí está. Foi a mensagem que ele recebeu dos Espíritos, que depois aparece na obra póstuma, de Allan Kardec mesmo, né? Que é o capítulo Minha Primeira Iniciação do Espiritismo. Muito bem. E na codificação, então, o Kardec ele lança o Livro dos Espíritos, perdão, em 1857. A primeira edição do Kardec, o livro dos Espíritos, ela tinha 501 questões só. Depois da segunda edição, já tinha 1019 questões. Então, em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos. 1861, Livro dos Médios. 1864, Evangelho segundo o Espiritismo. 1865, Céu e Inferno. E 1868, a Gênese. Fora isso, nós conhecemos 5 livros, que nós chamamos que é o Pentateuco da doutrina espírita, mas ele lançou mais 3 livros. Em 1859, ele lança o livro Que é o Espiritismo. Em 1858, e até 1869, um pouquinho antes ele lança ele junta todas as cartas e monta a Revista Espírita, que é um livro, eu tenho esse livro, é um livro grosso, né? Em 1890, pós-morte, muitos manuscritos que ele tinha, então aparece Obra Póstumas de Allan Kardec. Por isso chama Obra Póstuma, porque ele já tinha desencarnado em 1869. Tá ok? Em abril de 1858, ele funda a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, no Palais Royal, né? Então, ficava na rua Santienne, e ele morava na passagem Saint-Étienne, número 59, era perto da casa dele. Muito bem. Mas aí, em 1861, precisamente dia 9 de abril, há um auto de fé de Barcelona, onde é queimado 300 livros sobre o espiritismo. São 300 livros queimados, considerado pernicioso pela fé católica. Quem mandou queimar, na época, foi o bispo Antônio Palau e Termen. Antônio Palau mandou queimar os livros. Um livreiro, né, que tinha uma livraria, comprou esses livros de Kardec. Quando os livros chegou na alfândega, ele foi lá, pagou os impostos. Quando ele foi retirar o livro, não deixaram ele retirar. E ele
ainda tentou, através do advogado, buscar, não conseguiu, e a igreja não liberou e mandou queimar. Teve todo um ritual, na época, como se tinha na igreja quando era contra, né? Então, teve todo um chamado de auto de fé. E é queimado esses livros. E o capitão que trouxe esses livros, que trouxe essa encomenda, não ficou meio revoltado com isso. E um deles lá pegou uma parte que não tinha queimado do livro dos Espíritos e mandou para Kardec. Kardec recebeu e guardou até no baú esse livro queimado, um pedaço desse livro. E esse capitão, revoltado, falou para o Kardec, olha, o livro que se você puder, eu vou levar tudo em contrabando para a Espanha. E ele levou tudo em contrabando para a Espanha e distribuía de graça os livros, para quem quisesse. E Kardec, na época, queria processar, para poder recuperar, porque não podia fazer aquilo, porque ele pagou todas as alfândegas, tudo certinho, né? Porque, na verdade, foi um momento de inquisição mesmo. Ele usou todo o ritual de inquisição, como se fosse queimar uma bruxa na fogueira. Foi isso que aconteceu. E aí acabou divulgando mais ainda a doutrina espírita. Muito bem. Em 1855 a 1869, ele consagrou sua existência ao espiritismo. Ele fez palestra, viagens, estudo e pesquisa. Ele viajou em 1852, ele fez uma viagem por toda a França, né? O ano inteiro ele fez essa viagem, fazendo palestras, visitando as casas espíritas, orientando. Ele foi de cavalo, de trem, a pé, de charrete, do modo que dava para ele ir. Porque nós, quando falamos isso, um ano viajando, parece fácil, né? Hoje é fácil, mas naquela época, né, ou era cavalo, ou de charrete, ou de trem, ou a pé. Não tinha como. Muito bem, em 31 de março de 1869, ele desencarna, em Paris. E no túmulo dele está escrito assim, ó, nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Nascer, morrer. Depois renascer, reencarnar, ainda e progredir sem cessar. Ou seja, como nós somos espíritos imortais, nós estamos progredindo sem cessar, né? Tal é a lei, né? Então ele diz assim, Kardec, o espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em sê-lo, pondo em prática os ensinos dos espíritos. Não vem procurar os perfeitos, porque nós não somos imperfeitos, mas o que se esforça em ser. E nós falamos tanto da reforma íntima. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Ou seja, qual é a meta que nós queremos hoje? Ser um homem de bens, fazer o bem. E nós temos que buscar isso através do ensinamento de Jesus. Sejam quais forem os seus antecedentes. Será bom espírita, desde que reconheça as suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Ou seja, aquele espírita que reconheça as suas imperfeições. Nós temos que reconhecer. Mas quando você reconhece que está errado, você já está certo. Nunca vai se corrigir, porque você está sempre certo. Não é? Está certo? Então, isso é o que nós temos sobre Kardec. Eu trouxe algumas coisinhas a mais, se vocês, para entender, de Kardec, sobre a doutrina, eu sei que alguém está perguntando, eu trouxe as reencarnações de Kardec posterior a Allan Kardec, né? Que foi, ele diz assim, o Amenófis foi cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Ele era um sábio do sacerdote da casa do faraó Sete. Depois ele foi Platão, em Atenas, 427 a 347 a.C., filósofo, matemático, né, fundador da Grécia, fundador do clássico na Grécia Antiga, fundador da academia em Atenas, primeira instituição de educação superior. Depois ele foi
foi de Platão, ele foi Allan Kardec, que foi um sacerdote druida 50 anos antes de Cristo. Depois ele foi Quirelos Cornélios. Eu achei muito interessante isso, porque Cornélios era um centurião romano e ele foi designado pelo governo da Judéia para vigiar Jesus. Ficou tão surpreso com tantos ensinamentos do mestre que passou de observador a seguidor. E mais tarde, quando Jesus foi preso, ele foi designado para tomar conta da sua cela. Ocasião em que teria oferecido sua armadura para que Jesus pudesse fugir. Ele se vestiria como Jesus, como um centurião, e fugiria. Olha que interessante. E Jesus, evidentemente, se negou. Não é? E depois ele foi Jan Hus, né? Que um sacerdote mártir da reformador tcheco, da Tchecoslováquia. E depois a última nossa que nós conhecemos, que é o Hipólito Leon Denisar Rivail. E ele encarnou em 13 de outubro de 1804. Tá ok? Então, é o que nós temos para o nosso Allan Kardec, para que nós possamos conhecer um pouquinho desse homem. Tá ok? Muito obrigado pela ocasião e um beijo no coração de todos. Muita paz. Muito obrigado, muito esclarecedor, Jerônimo. Mais uma vez, a gente agradece. E a gente eu já vou deixar uma pergunta aqui, a gente já deixa em aberto até o convite para o pessoal que está acompanhando, quiser deixar sua pergunta, fazer sua pergunta aqui no comentário, comentar, a gente lê aqui. E já tem uma pergunta, eu vou fazer a pergunta e a gente já vai pro Jerônimo, pro Reinaldo, para ele cantar um pouquinho para a gente, tá? Antes de você responder, ó. Gilson Brisolino, ó. Jerônimo, por gentileza, em sua opinião, por que esta doutrina é praticamente nula na França? Tá? Essa é a pergunta. A gente vai lá com o nosso amigo Reinaldo para ele cantar um pouquinho para a gente já volta com o Jerônimo aí comentando e respondendo. Deixa eu pôr meu amigo aqui na tela. Reinaldo, meu amigo, fica à vontade aí para cantar um pouquinho para a gente, hein? Tá me ouvindo, querido? Perfeitamente. Beleza. Amanheceu, pronto para recomeçar. Vou viver mais um dia de paz. Aprender na dor tem muito mais valor. Foi assim que o que alguém ensinou do amor ser mais profundo. Quem sabe o que haverá guerra neste mundo? Derruba a fronteira, ouvir seu coração, salvar nosso planeta da destruição. Amanheceu, pronto para recomeçar. Eu vou viver mais um dia de paz. Vou abrir caminho, vou abraçar irmão, aprender. O mundo pode ensinar tudo de bom. É o que eu queria ter, mas não dá. A gente tem que sofrer. Aprender na dor tem muito mais valor. Foi assim que um dia alguém ensinou para amor ser mais profundo. Quem sabe onde haverá guerra neste mundo? Derruba a fronteira, ouvir seu coração, salvar nosso planeta da destruição. Um mundo melhor precisamos construir. A paz começa dentro de nós. Não destrua as flores do fogo das paixões. Não se engane com suas emoções. Doar amor, ser mais profundo. Quem sabe o que haverá guerra neste mundo?
seu coração, salvar nosso planeta da destruição. Vejo bombas na televisão, crianças dormindo pelo chão, mas não se desespere não, e tudo ainda está no fim. O tempo traz um novo amanhã do amor, ser mais profundo. Quem sabe um dia não haverá a guerra deste mundo. Derruba a fronteira, ouvir seu coração, salvar nosso planeta da destruição. Salvar nosso planeta da destruição. Salvar nosso planeta da destruição. Maravilhoso. Excelente. Reinaldo, teve uma outra vez, o meu tio aqui, Luiz Antônio, tinha pedido, mas eu só vi depois, quando eu tinha saído do ar. Aí ele tá dizendo aqui, ó, toca Raul. É possível no próximo link que a gente entrar, você tocar uma do Raul? Tá lançado o desafio, hein? O Jerônimo... então, vai dar tempo. Ó. Eu vou voltar com o Jerônimo aqui para responder a pergunta e vamos ver. Se der, a gente vai ficar feliz. a gente já volta com você aí, tá, Reinaldo? Obrigado. Deixa eu pôr meu amigo Jerônimo aqui. E já colocar até aquela outra pergunta por aqui na tela. Na sua opinião, né, por que a doutrina é praticamente nula na França? Isso. Ô Gilson, boa noite, tudo bem? Uma boa pergunta. É porque, na verdade, a França sempre teve essa turbulência filosófica, até hoje você vê. Tanto é que, recentemente, nós estavam pedindo fundos para não fechar a última livraria que tinha em Lyon, ou em Paris, de livros espíritas. Né? Porque, na verdade, Kardec ele fez tudo. Tanto é que a viagem que ele fez em 1852, sabe por que ele viajou? Porque as casas espíritas, na época, lá não se entendiam. Então, ele foi uma a uma, né, para Lyon, Bordeaux, Paris, para poder explicar, uma por uma, como é que era a doutrina. Né? E ela não teve mais um percursor. E aí, o que aconteceu? A doutrina chegou no Brasil, pelas mãos, mas, na verdade, ela chegou antes um pouco do que com Bezerra de Menezes. Quando o livro chegou na mão de Bezerra de Menezes, que ele começou realmente a divulgar a doutrina espírita, mas quem foi que realmente divulgou a doutrina espírita e implantou a raiz da doutrina espírita no Brasil? Chico Xavier. Eu poderia dizer para você o seguinte, Gilson, lá na França eles não tiveram o Chico Xavier. Nós tivemos aqui. O Chico codificou 420 livros. Se você tem uma ideia, se você começar a ler um livro por mês, você vai ler 12 no ano. Você vai demorar 35 anos para ler todos os livros do Chico. Olha que obra grandiosa. Bem, e o que realmente fez com que o espiritismo migrasse da França para o Brasil e aqui ficasse consolidada? Foi aquele programa Pinga Fogo da Rede Tupi, não é? Em 1972. Então, o que aconteceu? Na verdade, Chico foi convidado ali para duvidar da credibilidade dele, para pôr em xeque Chico, como os judeus fizeram com Jesus. Mas só que Chico tinha quem? Emmanuel, que era um espírito evoluidíssimo, que ajudou a... E ele, Chico, estava disposto a trabalhar para isso, para divulgar a doutrina. Porque quando Chico era um médium completo, uma vez ele começou a trabalhar com materialização, ele e Peixotinho. Então, para você ter uma ideia, Emmanuel chegou para Chico e falou: Chico, a sua função não é isso.
a nossa função é escrever os livros, né? Deixe isso para Peixotinho. Tanto é que Peixotinho continuou fazendo lá o ectoplasma, essas coisas todas, quem conhece um pouco. Era psicografar os livros. E na pergunta, que houve muitas perguntas, tem um livro chamado Pinga Fogo, quem quiser ler o livro também. A página, até tem uma parte queimadinha assim, muito legal esse livro. E lá eu fiz um estudo sobre esse livro, que foi a parte da minha formação na federação. E lá eu disse o seguinte, que não foi o Chico que foi entrevistado, e sim o plano espiritual, porque quem respondia todas as perguntas era Emmanuel. Então, na verdade, foi o plano espiritual que foi. E foi ali que realmente houve o divisor de água entre o espiritismo francês, vamos dizer assim, e o espiritismo brasileiro, né? Então, plantou mesmo, foi ali que ficou. Porque Chico se saiu muitíssimo bem, evidentemente, pelo Emmanuel. Tá ok? Então é isso. Então eu poderia responder assim, eles infelizmente não tiveram Chico, né? Nós tivemos, porque foi o Chico que realmente é o nosso... Popularizou, né? Popularizou e concretizou mesmo, né? Então nós temos raízes hoje profundas já da doutrina espírita aqui, coisa que eles não tiveram, né? Tá ok? Espero ter esclarecido para você, Gilson. Muito obrigado, esclarecedor, sem dúvida. A gente vai para mais uma música com o Reinaldo e volta, e eu já vou deixar também aqui uma outra pergunta, ó, para responder depois da música, tá? Ó. O Luiz Antônio pergunta, ó, há uma linha no movimento espírita que defende a ideia de ser Jesus o Espírito Verdade, né? Que você mencionou na tua exposição, né, João? Aí, qual a sua opinião quanto a isso, tá? A gente já vai lá com o Reinaldo e a gente volta para você estar nos esclarecendo a esse respeito. Deixa eu ver aqui. Meu amigo Jerônimo, vamos ver lá o Reinaldo, vamos ver aqui o que ele vai... E aí, meu amigo? Quem foi o amigo que pediu aí? Luiz Antônio. Ô, Luiz, eu vou tentar aqui, faz anos que eu não toco a Raul, muitos anos. Não, que é isso. Fica à vontade aí. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer igual, eu sou lá aprendendo a ser louco na real, controlando a minha maluquice, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Quando você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer igual, ao seu lado aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real, misturando a minha maluquice, misturada com sua lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza.
desculpe aí, mano. Que é isso? Muito legal, muito legal. Desculpe aí, tá? Muito legal, muito obrigado, Reinaldo. Faz mais de 10 anos que eu não toco isso. Não, gostamos. Muito obrigado, que é isso. A gente já vai voltar para você fazer o encerramento ainda, tá bom, Reinaldo? Muito obrigado, viu? Tem uma música que eu gosto bastante do Raul Seixas, que às vezes eu coloco, Por Quem os Sinos Dobram. É uma letra muito bonita, bem motivadora. Por Quem os Sinos Dobram, é bem legal. Vou colocar já a pergunta aqui na tela e vamos passar para o Jerônimo. Ó, Jerônimo, há uma linha no movimento espírita que defende a ideia de ser Jesus o Espírito Verdade. E qual a sua opinião quanto a isso? Muito bem. Boa noite, Luiz Antônio, tudo bem? Pergunta muito interessante. Bem, ele pergunta assim, qual a sua opinião? Então, a minha opinião não é da doutrina. Isso é muito interessante falar. Eu vou ler um trecho aqui de Kardec, que eu fiz, ele fala assim, ó, para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, estarei à tua disposição. Então, uma vez por mês, 15 minutos ele estará. Eu sou da linha do movimento que o Espírito Verdade é Jesus também. Acredito piamente que é Jesus. Porque quando você lê no Evangelho segundo o Espiritismo, você vê nitidamente, parece Jesus falando. E aí, como Tá travando um pouco, mas acho que já volta. Sempre que Jesus ia ensinar alguma coisa nova, ele dizia assim, em verdade, eu vos digo. Assim, assim. Em verdade. Então, toda vez que ele ia ensinar uma coisa nova, pode pegar no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Novo Testamento. Quando ele vai raciocínio lógico, a minha opinião, também é uma humilde opinião, que o Espírito Verdade seja Jesus. Também acredito nisso. Não é o Espírito da verdade, porque se fosse da verdade, existia o da mentira. Por isso que está aqui, Espírito Verdade. Inclusive, desculpa interromper, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tá um texto e tá assim, o Espírito de Verdade. Isso. E aí, ó, se você me permitir, eu gostaria de ler esse prefácio. Pode ler. Lê, né? Sim. Ó, é o convite que nós temos? Hã? É o convite que tem no convite? Lê. Eu vou ler aqui, ó. É o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, ó. Que diz assim, ó. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que é o que você diz, em verdade, né? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem em uma extremidade à outra do universo. Aí ele conclui: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Isso.
Repare que no começo, quando ele fala, são vários espíritos, muitos espíritas, a linha diz que o espírito de verdade é uma pleiade de espíritos, são vários espíritos. Mas aqui, da onde eu busquei, fala assim, para ti me chamarei verdade. Ou seja, eu me chamarei. É singular, não é plural. Então, eu também não muda nada. É questão só de opinião mesmo, como ele disse, qual a sua opinião. Na minha opinião, assim, minha opinião é que o espírito de verdade, ou o espírito de verdade, é Jesus. Não é? É isso. Excelente. Tá vendo? Ótimo, esclarecedor. Ô, Jerônimo, se você quiser fazer algumas considerações finais, fica à vontade para a gente já passar para o Reinaldo concluir. Bem, eu só queria dizer o seguinte, que, evidentemente, o que nós trouxemos foi muito pouco de Kardec, ainda tem muita coisa de Kardec, porque realmente nós só lembramos ele como codificador, mas esquecemos, assim, do professor, do profissional, da pessoa, né? Da luta que ele teve para codificar e trazer a doutrina para nós. Eu queria deixar uma coisa bem clara. Kardec, a doutrina, ela não é um resultado de um estudo científico dos grandes magnetizadores da época, que fez e chegou-se aos espíritos. Não. Foi o espírito que chegou até nós. Por isso que Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Não é? Então, assim, a doutrina espírita não foi o resultado de um estudo de hipóteses de alguém que sentou e discutir, não. Tanto é que eu acho muito interessante eu estou apenas aqui, não é crítica nada, é apenas observação. Quem é o representante da Igreja Católica? O Papa. Ele representa a Igreja Católica. Né? Quem é o representante da Igreja Universal de Deus? É o Edir Macedo. Repare que todas têm um representante. Ele representa mesmo. E a doutrina? Quem representa? Não há. Não há. São os espíritos. Fala, mas o presidente de uma casa, ele representa a casa espírita, não a doutrina. Porque precisa ter alguém responsável pela casa. Porque a lei exige isso. Tem alguém que tem que responder, criminal e civil, pelaquela casa. Não é? Então, assim, e é isso que é muito legal, né? Porque a doutrina é dos espíritos e nós vamos aprendendo com eles. Por quê? Porque nós somos espíritos. Né? Tão simples quanto isso. Ok? Então fica isso para nós. Né? Que realmente, ou se nós podemos falar representante da doutrina, são os espíritos. Não é? Tá ok? Um beijo no coração de todos vocês aí. Muito obrigado, viu, Jerônimo? Mais uma vez a gente agradece aí pela sua explicação, esclarecimento e vamos estar abusando mais vezes aí para você estar trazendo mais ensinamento para a gente, viu? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Agora vamos lá para o meu amigo Reinaldo aqui para finalizar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos vocês. Às vezes a gente não consegue ler todos os comentários no ao vivo aqui, né? Perdão. Então, ó, a Silvia Regina, ó, agradecendo, a Sol Santos, Jaquelina Secolo, Luiz Antônio e todo mundo. A gente agradece as mensagens, né? Como a gente havia dito, não dá às vezes para ler todas no ao vivo, mas depois a gente entra, lê, curte. E a gente tem agradecido muito o carinho de todos vocês para conosco, tá? Então, se vocês quiserem ter um contato mais direto com a gente, é só entrar no Facebook, que leva o mesmo nome do programa, Recomeçar Espiritismo em Praia Grande, tá aqui no link dessa live, só clicar que você já cai lá, curte a nossa página e vai ter conteúdos edificantes diariamente. E também as lives que vai ao ar todas as quartas no YouTube também. Você pode seguir lá, se inscrever no nosso canal, que vai estar acessando essas lives que ficam salvas. A gente baixa elas e põe no YouTube, fica mais fácil para o estudo. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos passar para o Reinaldo aqui para ele cantar para a gente, nos alegrar e finalizar finalizar a live de hoje.
meu amigo Reinaldo, muito obrigado mais uma vez aí por aceitar o nosso convite e fica à vontade, meu amigo. Obrigado. Para cantar pra gente aí. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, não se cansa da caminhada. Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante, não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, chega adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai.